Amém. Você pode ficar à vontade. Eu creio nas palavras que Deus vai derramar sobre a sua vida. Que não sejam palavras de homens e de uma mulher, mas que sejam as palavras de Deus ao seu coração, para a sua família, para a sua casa. Amém. A Elisandra vai se apresentar um pouquinho e depois ela vai preferir esperar lá embaixo. Eu vou sentar que a minha parte é pequena, tá? Ele vai falar mais. Mas eu sou a Elisandra, para quem não me conhece. Nós temos 3 filhos, 3 meninos lindos, o Mateus, o Vitor e o Felipe. Nós somos voluntários aqui na igreja, no Ministério Infantil, então a gente cuida de toda a parte da faixa etária infantil. E é um prazer hoje estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre filhos. Amém. Amém. Depois vocês vão ter o prazer de ouvi-la. Na graça de Deus. Amém? Gente, que momento a gente tem vivido na igreja. Essa série, Um Sonho de Família, eu sinto um carregamento do Espírito Santo, algo precioso. Vocês sentem isso também? Eu sinto no ambiente da igreja. A gente chega ali na porta, a gente já sente algo diferente. Em outros tempos, pastor, me corrija se estiver errado, se falava em família, as pessoas sumiam da igreja, né? E nesse momento é diferente, a gente falou de família e a igreja encheu mais ainda, amém? Então creio que é o mover de Deus para as nossas vidas. Eu estou aqui só como um servo de Deus, eu amo a Deus, eu amo ser pai, eu amo a minha família e realmente eu entendo a responsabilidade que há sobre nós, na nossa casa, amém? A série fala de um sonho de família e o que é a igreja? Pare e pense um pouquinho se não é uma família de famílias, amém? Você consegue ver isso? A igreja é uma família. O pastor fala aqui, né? Não é um lugar, né, para você frequentar, é uma família para você pertencer, e é isso mesmo. Mas a igreja é uma família de famílias. Então, quando a gente vê o pastor e a pastora cuidando tão bem dessa igreja, quem é bem pastoreado aqui, dá um amém, glória a Deus. Tão bem, com tanto, né, zelo pela igreja, e aí a gente vai para a nossa casa e a gente não tiver o mesmo zelo, não faz sentido. Porque a família que eu estou trazendo da minha casa para a igreja não está condizendo com a igreja que eu estou vivendo, amém? Eu quero trazer o cuidado dessa igreja para dentro da minha casa, eu quero trazer o cuidado da minha casa para dentro da minha igreja, e assim a gente expande o reino do jeito que Jesus quer que a gente expande, amém? A igreja é uma família de famílias, e eu falei isso para te trazer uma responsabilidade tão grande, porque se o pastor e a pastora cuidam dessa igreja, quem é o pastor e o pastor daquela casa? É você, esposa, e você tem essa responsabilidade de pastorear a sua casa, do cuidado, do zelo, de olhar para dentro da sua casa, qual a condição de cada um, como está o coração, para onde estamos indo. Sabe, não é só conhecimento que a gente quer falar aqui, a gente quer trazer a realidade, a responsabilidade que você tem dentro da sua casa. Você é o principal responsável, e você precisa entender isso e assumir isso. Bate aí no teu peito e diga, eu sou responsável. Eu sou responsável pela minha casa. Amém? Nós estamos numa série, nós estamos ouvindo palavras, nós estamos sendo ministrados, mas ela vai fazer a diferença quando você chegar lá na tua casa e falar, a partir de hoje é assim, a partir de hoje a minha casa caminha assim. Nós passamos o final de semana, né, numa capacitação da Universidade da Família, eu e a Elisandra, com um monte de gente do Brasil inteiro, e do Paraguai, tinha gente até do Paraguai lá, uma capacitação, e a gente vai abrir um leque, pastor, aqui para a igreja, de muitos cursos, vão vir aí, de dar um glória a Deus aí, para você que vai ser pai ainda, para você que já é pai, você que é pai de pré-adolescente, adolescente, coisas do céu para a nossa vida, mas que vai fazer diferença na nossa vida, se a gente pegar aquele conhecimento e falar, a partir de hoje é assim, eu vou viver isso na minha vida, amém? Eu creio que aqui tem um povo assim, sedento por aplicar o conhecimento do céu nas nossas vidas. É assim que faz a diferença, amém? É assim que a gente traz o céu para a terra. Não só de palavras, mas de atitudes. Abre a sua Bíblia aí em Marcos 10, 14. Marcos 10, 14.
ali é uma passagem muito conhecida. Jesus está com os discípulos e as pessoas começam a trazer as crianças até Jesus. E Jesus pede para que eles coloquem, pedindo para que Jesus colocasse as mãos sobre elas, né? Mas os discípulos repreendiam. Diziam, leva essas crianças para lá, leva essas crianças para lá. E então Jesus diz isso, olha, quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Tu imagina Jesus indignado? Eu vi ele 2 vezes indignado. Eu vi ele indignado aqui e vi ele com um chicote dentro de um templo, né? Arrebentando. Jesus estava indignado com a atitude dos discípulos. E lhes disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Diga assim, não impeçam. Diga assim, eu não vou impedir. Eu não vou impedir que as crianças se aproximem de Jesus. Olha só. Como que está o cenário atual, gente? Como que você vê a situação dessa geração aí fora? Sabe, dizem que uma geração, ela demora 25 anos, uma transição de uma geração é a outra. Mas dizem que nos nossos dias está sendo uma nova geração a cada 10 anos. Isso foi acelerado. E a gente notou isso no nosso ministério, no ministério infantil aqui da igreja. Nós tínhamos o AV Kids ali, e sempre foi AV Kids, e de repente a gente tem uma geraçãozinha que não encaixa no AV Kids. Nós estamos lá ensinando as criancinhas e tem uma geraçãozinha lá assim. E eu falei para a Elisandra, olha, tem uma coisa diferente aqui, vamos ter que mudar, e a gente criou o Start, Deus trouxe luz para nós, nós precisamos criar algo novo para aquela geração. Então é muito nítido isso. Uma geração está sendo gerada cada vez mais rápido. Antes era 25 anos. Hoje, em 10 anos, nós temos uma nova geração. Gente, e isso é muito sério. Porque criar filhos nunca foi uma tarefa muito fácil. Quem acha fácil criar filhos? Sabe, com as rotinas que nós temos hoje em dia, né, é cada vez mais difícil. E ainda, por cima, tudo piorou, tudo gira mais rápido. Mais informação, mais novidade, todo dia é uma tempestade, uma avalanche de novo conhecimento sobre o mundo, e as crianças estão ali naquele ambiente, vendo tudo aquilo, e nós pais, precisamos ser pais, amém? Os filhos hoje crescem em circunstâncias diferentes das nossas, nós crescemos num mundo e eles estão em outro mundo, nossos enfrentamentos eram físicos, os deles são psíquicos, são emocionais, é muito diferente de nós. Sabe, enquanto nós íamos na escola e tinha o valentão, eles têm uma tortura psicológica, muitas vezes vindo até de professores e do ensino que eles recebem. Sabe, agora você pode olhar esse cenário e dizer, puxa vida, que dificuldade, você vem me contar que está mais difícil ainda. Não, você pode olhar do ponto de vista da dificuldade, mas você pode olhar do ponto de vista da oportunidade de gerar filhos capazes de mudar essa realidade, amém? Assim como o mundo transforma muito rápido, Deus transforma muito rápido uma vida, uma família, amém? Nós podemos avançar nisso. Isso significa que bons pais são mais necessários que nunca. Vai exigir mais de nós, mais tempo, mais paciência, mais tolerância, mais fé, mais amor, mais cuidado. Sabe, Deus, você não vai achar em nenhum lugar na Bíblia o celular substituindo a paternidade. Sabe, eu sei que muitas vezes nós precisamos, né, dar uma distração, temos alguma outra coisa, mas isso aqui não pode tomar o nosso lugar, de maneira alguma. É confortável, é cômodo, mas isso aqui é a indiferença em relação aos seus filhos. Se você não parar para pensar e você não tomar uma atitude meio logo, né, você vai ver que isso aqui é capaz de mudar a história do seu filho. E você ter uma surpresa desagradável a qualquer momento. Você está me entendendo? Amém? Tempos difíceis, sim, mas exige de pais, né, ainda melhores, pais que estão se esforçando para que os tempos sejam melhores na vida de seus filhos, tá? E nós precisamos manifestar isso, paciência, tolerância, fé, amor e cuidado. Eu vejo nesse cenário muitos pais, né, pressionados, porque existe sim uma vida muito corrida, e existe uma responsabilidade que ninguém de sã consciência quer abrir mão. Mas aqui existe a nossa intencionalidade, depois eu vou falar um pouco mais. Nós precisamos dizer, olha, eu preciso resolver isso aqui.
Eu preciso dizer não para algumas coisas para mim poder cumprir com o propósito. Gente, olha o que Deus dividiu conosco. Sabe como nós chamamos de Deus? Nós chamamos Ele de Pai. E você tem o privilégio de ter isso também na sua vida. Você pode ser um pai. Você pode manifestar aquilo que Deus manifesta na sua vida, em cima de outra vida. Gente, vocês querem ver uma fonte de avivamento na minha vida? É quando eu olho para os meus filhos. Quando eu estou meio desanimado, eu olho para eles e eu falo, já estou avivado de novo. Vamos para frente. Tem uma geração aí, ela vai vir vigorosa, amém? Em nome de Jesus. Isso é muito sério, nós precisamos despertar, né, o quanto antes. O que queremos chamar a sua atenção nessa noite é a respeito do que estamos comunicando para a próxima geração, como pais. É isso que eu quero chamar a tua atenção essa noite. Eu não vim te dar ferramentas de como cuidar seus filhos. Isso nós teremos tempo, nós teremos cursos, e eu creio que você vai se interessar por isso. Mas eu quero te trazer um despertamento essa noite sobre o que nós estamos comunicando para os nossos filhos. Sabe, essa responsabilidade é nossa. Agora olhe do outro lado, eles só têm você. Você é a resposta, você é o slogan de Deus na vida deles. Então quando uma criança olha para um pai, ele está buscando uma referência divina na vida dele. Quando ele olha para uma mãe, ele está buscando uma referência de uma igreja que se submete a Deus ali na frente dele. Sabe, olhe desse ponto de vista, ele só tem você. Você não pode falhar, diga isso, eu não posso falhar. E o que eu quero chamar a tua atenção essa noite é a respeito disso. O que nós estamos comunicando como pais, como família, para os nossos filhos. Sabe, que o mundo está perdido, isso não é novidade. Isso sempre falaram para a gente. O que me preocupa é os filhos que nós estamos enviando para esse mundo que já está perdido. Sabe, eu ouvi uma frase nesse final de semana que era uma preocupação minha. Eu falava, como é que eu vou enviar meu filho no meio dessas ideologias, filosofias? E a frase era assim, não importa o quão terrível é o ensino do mundo, o que importa é o ensino e a formação que estamos dando aos nossos filhos. Conhecendo Deus, dificilmente o trocarão pelo mundo. Amém? Se nós enviarmos esses filhos ao mundo, ideologia nenhuma vai transformar eles, gente. Filosofia nenhuma vai transformar os nossos filhos, mas eles precisam chegar lá, conhecendo Deus, que os pais falaram, tendo encontro com esse Deus verdadeiro que nós pregamos, amém? Nós temos que proporcionar isso na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. O versículo que lemos diz, não os impeçam, ou seja, somos nós os responsáveis por levá-los ou por impedi-los, somos nós. Sabe, o trabalhar de Deus na vida dos nossos filhos depende de nós. Sabe, diga assim, é comigo. Fala, Deus está falando comigo. Sabe, talvez a referência que você tenha de um pai, né, de uma mãe, não seja a melhor referência, mas não use essas feridas como desculpas para você comunicar a mesma coisa aos seus filhos. É você que vai dar a volta nisso, amém? É você que vai mudar essa realidade. Tenho certeza que ninguém aqui quer levar seu filho para o mundo, né? Antes estão aqui para ouvir mais de Deus, mas muitas vezes as atitudes que nós estamos tendo em relação a Deus é o que está comunicando aos nossos filhos, né? Levando os nossos filhos, impedindo os nossos filhos a chegar até Deus. Sabe, olha só, seu compromisso, seu amor a Deus e a sua palavra, seu zelo pela sua igreja, sabe, é a maior referência que os seus filhos terão de Deus e sobre Deus. É o teu compromisso. Não, mas eu sou uma pessoa direita, mas você é totalmente avesso à igreja, aquilo que Deus criou, porque não foi o pastor Rodrigo que criou a igreja, foi Deus que criou, amém? Ao seu relacionamento com Deus, não adianta você falar para uma criança, Deus é bom, Deus cuida da gente, e você não tem relacionamento nenhum com Deus, você não tem encontros com Deus. Sabe, esse seu compromisso que comunica a Deus ou não comunica a Deus. É o seu amor por Deus que comunica a Deus ou não comunica a Deus. Sabe, eu vou ler para vocês 3 parábolas, para você fazer uma reflexão de como nós estamos levando os nossos filhos até Deus.
A primeira parábola diz assim: tomei uma criança pela mão, a fim de andarmos juntas parte do caminho. Eu deveria levá-la ao pai. A tarefa me assustou. Tão terrível me pareceu a responsabilidade. Falei então com a criança apenas sobre o pai. Pintei a severidade do pai, caso ela o desagradasse. Andamos sobre as árvores altas e eu disse que o pai tinha poder para derrubá-la num minuto com os seus poderosos raios. Andamos ao sol e lhe falei sobre a grandeza do pai que fez o sol ardente e esplendoroso. Ao cair da tarde, encontramo-nos com o pai. A criança se escondeu por trás de mim. Ela tinha medo. Ela não queria olhar para aquela face tão cheia de amor. Ela lembrou-se de minha descrição. E eu não quis colocar sua mãozinha na mão do pai. Fiquei entre a criança e o pai e refleti. Eu tinha sido tão exagerado, eu tinha sido tão sério. Às vezes o pai que a gente está apresentando para os nossos filhos é um Deus vingador, né? Não é um Deus amoroso. Talvez com as nossas atitudes, esse é o pai que a gente está mostrando. Eu quero fazer você refletir essa noite, que pai você tem mostrado para os seus filhos. Porque se nós apresentarmos o pai amoroso que ele é, nossos filhos estarão apaixonados por ele. Amém? Tomei uma criança pela mão e eu deveria levá-la ao pai. Eu senti-me esmagado pela multidão de coisas que deveria ensinar-lhe. Não nos demoramos, corremos todo o caminho. No minuto comparávamos as folhas das árvores, no seguinte examinávamos o ninho de um pássaro. Enquanto a criança me fazia perguntas a respeito, eu a empurrava para caçar uma borboleta. Se por acaso adormecia, eu a despertava, a fim de que não perdesse nada. Eu queria que ela visse tudo. Falamos do pai muitas vezes e rapidamente. Derramei em seus ouvidos todas as histórias que deveria saber, mas em diversas ocasiões fomos interrompidos pelo soprar do vento, do qual devíamos falar. Pelo surgir das estrelas que tínhamos de estudar, pelo riacho murmurante que precisávamos acompanhar até a sua fonte. E então, ao cair do dia, encontramos o pai. A criança o olhou de relance. O pai estendeu-lhe a mão, mas ela não se interessou o bastante para tomá-la. Pontos febris queimavam em seu rosto, e ela caiu exausta no chão e adormeceu. Eu estava de novo entre a criança e o pai, e refleti. Eu lhe ensinara tantas coisas. Aqui está o conhecimento que incha, sem o amor que edifica. E às vezes a gente está tão focado em dar aulas, dar cursos, dar aulas, mas nós estamos passando experiências que vão ter lá na tua casa, de orar junto com você, dobrar o joelho, as experiências pessoais que a gente teve na nossa vida, dizer, olha, aqui Deus mudou a minha vida, aqui Deus falou comigo, hoje Deus está falando algo para nós aqui em casa, sabe, às vezes aquilo que nós falamos do Pai é só conhecimento, e então a criança chega diante de Deus exausta, cansada. Tomei uma criança pela mão para levá-la ao pai. O meu coração estava cheio de gratidão pelo alegre privilégio. Andamos devagar, moderei meus passos pelo dela. Falamos das coisas que a criança ia notando. Algumas vezes era o som dos pássaros. Observamos quando construía seu ninho e vimos os ovos que nele depositava. Conversamos depois sobre os cuidados que ele tinha com os filhotes. Outras vezes apanhávamos as flores do pai e acariciávamos as pétalas macias, apreciando suas lindas cores. Com frequência contávamos histórias do pai. Eu as contava à criança e ela contava para mim. Nós contávamos um para o outro essas histórias, repetidamente. De tempo em tempo parávamos, encostando-nos nas árvores do pai e deixando que o ar feito por ele refrescasse o nosso rosto sem falar. E então, ao fim do dia, encontramos o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou com amor, confiança e alegria para a face do pai, colocando a sua mão na mão dele, e naquele momento eu fui esquecido e me alegrei. Sabe, é isso que Deus espera de nós. Que a gente viva as experiências junto com os nossos filhos. E então, quando ela estiver diante do pai, ela vai esquecer da gente. E ela vai abraçar o pai. É assim que a gente passa um legado. É assim que a gente passa adiante uma chama. Sabe, outro dia eu lia
no livro de Bill Johnson. Um missionário, ele foi para uma igreja muito rica na Europa. E ele pregava a palavra naquela igreja, pastor, 5, 6 anos. E ele começou a orar a Deus e falou: Deus, traz um avivamento nessa igreja, muda essa igreja, ou você me mata, ou eu vou morrer, eu não aguento mais. Porque aquela igreja tinha tudo, mas não tinha nada. E Deus falou com ele: olha, o que eu quero fazer não é dentro da igreja, você precisa trabalhar nas casas. E então ele começou, a trabalhar nas famílias, trabalhar dentro das casas, o ensino da palavra, os cultos familiares, e aquela igreja passou por um grande avivamento. Sabe, nós cantamos aqui, nós queremos um grande avivamento, e eu tenho certeza, ele tem que ser aceso dentro da sua casa, dentro da sua família. Sabe, é o momento de reunir a sua casa e orar junto, e buscar a Deus junto. Sabe, de mostrar o nosso pai para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Vou chamar a Elisandra aqui. Sabe como que a gente muda esse cenário, gente? Sabe, de tanta responsabilidade, às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa casa. E nós queremos falar de 2 pontos, compreender o papel do marido e mulher no processo da educação, e a educação centrada nos filhos. São os grandes vilões hoje, que roubam esse sucesso dentro da família. Vamos lá, então. Cadê minha folha? Não? Tá aqui. Se você desmaiar, eu seguro. Nós combinamos, tá? Se eu desmaiar, vocês fazem de conta que é no espírito e aviva aí o negócio, tô brincando. Mas quem me conhece sabe que eu não sei como que eu aceitei estar aqui, mas já que eu estou, vamos lá, então. Existem 2 males que ameaçam, então, a educação dos filhos e fazem a família ir à ruína ou declínio. O primeiro deles, então, é não compreender a importância do relacionamento entre marido e mulher no processo da educação de filhos. Uma família, geralmente a gente tem noção de uma família. Quando você pensa numa família, o que você pensa? O que vem à mente? Pai, mãe e filhos. Mas, inicialmente, quando Deus criou o homem, Ele criou Adão e Eva. Eles eram uma família. Então, Eva foi criada para completar Adão, e Adão foi criado para completar Eva. Então, Adão e Eva, antes de serem pais, eles eram marido e mulher. E eles já eram uma família. Então, muitas vezes, esse conceito é esquecido. E quando a gente pensa em educação de filhos, a gente só pensa em pai e mãe. Mas não. Antes de você ser pai e mãe, você é marido e mulher. Então, a família ela foi criada a partir de um casal. Então, antes dos filhos, a família já existia. Os filhos, eles não vêm para completar a família, mas eles vêm para expandir a família. Uma família ela já é completa antes dos filhos. Então, esse é um conceito muito importante que é esquecido e, por vezes, a gente vê e muito mais nos dias que a gente vive, pais vivendo exclusivamente para os seus filhos e esquecendo de cultivar o relacionamento entre marido e mulher. E aí vem a ruína da família. A maior demonstração de amor que você pode dar para os seus filhos é eles sentirem e saberem que vocês se amam. Ah, mas eu falo que eu amo. Não, precisa ser em ações. Os seus filhos precisam sentir e saber que você ama sua esposa e sua esposa o ama. Essa é a maior demonstração de amor que você pode dar a eles. Quando o casal está em harmonia e demonstra amor um pelos outros, os filhos não terão dificuldade de se sentirem aceitos e amados. Quando Deus criou o mundo, o segundo dia dependeu do primeiro.
e assim por diante. O terceiro dependeu do segundo, o quarto do terceiro, e na criação da família a mesma coisa. O relacionamento entre pai e filho depende do relacionamento entre marido e mulher. Às vezes sou estranho, estamos falando sobre educação de filhos, o que tem a ver com o relacionamento entre marido e mulher? Tem tudo a ver. Então, cultive o seu relacionamento, que isso será natural, o relacionamento entre pai e filho ser bem-sucedido. O segundo ponto é a educação centrada nos filhos. Isso também é destrutivo para a educação de filhos e o declínio para a família. A educação centrada nos filhos, ela gera nos filhos insegurança, ela gera filhos egoístas que pensam que o mundo gira em torno deles. O que é uma educação centralizada nos filhos? Hoje em dia, eu já falei, né, mas a gente vê muito os pais se doando por completo. E precisa ter o equilíbrio. E não que isso não seja bom, mas se for exageradamente, doando todo o seu tempo, todos os seus recursos, emocionalmente se doando inteiramente para os filhos. Isso, na vida do seu filho, vai gerar nele um sentimento de insegurança. Às vezes a gente pensa que vai ser ao contrário, mas não. Ele vai se sentir inseguro, porque uma criança, ela tem que se sentir pertencente ao meio que ela vive. Ela tem que sentir que ela pertence àquele meio. Quando ela é criada sendo o centro daquele meio, a responsabilidade na vida dela é muito grande. Porque ela não sente que ela pertence, mas ela sente que ela é o tudo daquilo. Não, tudo depende de mim. E ela não está preparada para assumir tal responsabilidade. Porque ela precisa pertencer ao meio e não ser o centro do meio. Quando a rotina e tudo na casa é feito baseado na vida da criança e esquecido de que a família, antes da criança existir, já era uma família e já tinha uma rotina, e já tinha uma vida, e já tinha algo em comum, e a criança foi inserida naquele meio, e ela agora pertence àquele meio, e ela vai se adaptar àquele meio, e não o meio se adaptar à criança. Gente, quando eu falo isso, às vezes pode soar estranho, porque quando chega um bebê, e a gente sabe lá em casa, algumas coisas mudam, e mudam mesmo. Talvez as suas noites de sono não serão mais as mesmas, você tenha que mudar algo na sua rotina, mas entendam que não é isso, mas é você viver uma vida, esquecer das outras coisas que envolvem a sua família e viver uma vida centrada nos filhos. O senso de pertencer, então, vem justamente quando eles sentem que se encaixam na vida da família e não que são o centro dela. E isso vai gerar neles insegurança e egoísmo. Um dos princípios muito importante de servir ao outro, se importar, ter empatia, não será aprendido e muito menos praticado. Então, para nós termos filhos saudáveis, primeira coisa, nós temos que lembrar que nós precisamos cultivar o nosso relacionamento entre marido e mulher. Segundo, a educação dos nossos filhos eles não podem ser o centro de tudo. O mundo não gira em torno deles, o universo não gira em torno deles, certo? Viu? Não desmaiou, né? Glória a Deus. Gente, é isso mesmo. Ela fala assim, parece estranho, mas é assim, né? Deus fez assim. Então, uma criança, quando olha um pai e uma mãe que se ama, ela tem uma referência de Deus. E ela olha e fala, eu quero uma família assim. Ela vai construir uma família assim.
Você pode olhar a criança que sai de um meio estruturado, uma família estruturada, ela tem a tendência de criar uma família assim. Elisandra esqueceu de falar, mas olha, eu não tenho mais meu marido, eu não tenho mais minha esposa, né? A gente sabe que tem muitas situações assim, mas a gente se expõe a Deus e Deus traz a cura nessa área, Deus traz a revelação, né? O cuidado também nessas situações. Mas nós precisamos revelar a Deus da forma que Ele quer ser revelado, né? Como pai, né? Mas antes como marido e esposa. Amém? A equação, quero só passar mais uns pontinhos, já estamos terminando, tá? Então nós precisamos compreender isso. Precisamos ser, gente, e aqui eu quero ser um pouco mais enfático, nós precisamos ser realista na nossa casa. Realista. Sabe, você sabe que tem dificuldades. Né? Se você ir lá na minha casa, eu sei que tem coisas que eu preciso transformar na minha casa. E eu preciso ser realista. Eu tenho que chegar diante dessa situação e querer mudá-la. Mas tem gente, empurrando. Às vezes vendo o filho indo para um lado terrível, vendo o cônjuge caindo, vendo a esposa caindo. E você vai empurrando, esperando um milagre do céu ali, e não tomando atitude nenhuma, né? Então nós temos que ser realistas diante da condição da nossa casa, sabe? Está vendo o desastre e segue adiante, está lá no provérbio. Né? Aquele, né, que vê e sofre, e continua, sofre a consequência. Então nós precisamos tomar atitude para mudar. Venha buscar a Deus com seus filhos, com a sua família. Mude para mudar seus filhos ou a sua casa. O pastor sempre diz que o ruim não é ter problema. O ruim é ter sempre os mesmos problemas. Sabe? É até cansativo para a tua casa mesmo lidar com a mesma situação. Né? É o marido que não muda, é a mulher que não muda. É a criança teimosa, e daí às vezes ela é teimosa porque é o reflexo seu na vida daquela criança. Então nós precisamos ser realistas. Nós precisamos ser intencionais. Então a gente olha o nosso filho e sabe que tem uma área que ele precisa ser moldado. Domingo mesmo, tinha algo que eu queria conversar com o Mateus. Eu falei, filho, vamos pedalar? Acho que foi domingo, né? Não, foi sábado. Eu falei, filho, vamos andar de bicicleta? E porque eu queria falar algumas coisas com ele. Isso foi intencional. Então a gente lá conversando na estrada, eu fui falando que eu precisava falar para ele. E ele ia falando para mim, foi tão bom para mim, e eu tenho certeza que foi bom para ele. Então nós precisamos ser intencionais com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Sabe, tocar nos assuntos que a gente não quer tocar, mas precisa ser resolvido. Né? Olhar nos olhos. Você que não tem filhos, você precisa levar um casamento estruturado, para que quando os filhos chegarem aí, eles tenham uma boa referência. Amém? E olha só, essa intencionalidade é muito importante. Às vezes eu vejo, o Vitor estava na aula de jiu-jitsu, e eu estou lendo vários livros. Esse livro aqui é um livro fantástico, 7 necessidades básicas da criança. E tem uma aula aqui, que eu apliquei nessa dia. Eu cheguei lá na academia, e ele estava lá, e ele me olhou de canto, eu vi que ele me viu. Gente, ele se esforçou tanto, ele estava na 3ª aula. O professor ensinou uns golpes para ele lá. Gente, ele derrubou parelho. E ele se esforçou, dava para ver, era a vida dele. Ele queria mostrar para mim que ele era o cara. Só que no livro aqui diz que a gente tem que saber elogiar. Então, quando ele saísse de lá, eu não podia chegar e falar, pô, cara, tu é o cara, hein? Eu ia roubar isso dele, né? Porque a gente elogia a atitude e não o caráter, né? Então ele saiu de lá e eu disse, nossa filho, hoje, eu apliquei igualzinho daqui. Hoje você foi muito bem, filho. Você se esforçou e todas as vezes que você se esforçar, você vai ter esse resultado, né? Em outro tempo eu ia falar, uau, ia levantar ele lá. E aí, sabe, quando eu não fizesse isso, ele ia falar, meu pai não gosta de mim. Puxa vida. São coisas, são detalhes, mas que influenciam muito na educação do filho, tá? Então, seja intencional, promova ambientes para o ensino. Ensine, se errou, se arrependa. Gente, nós não podemos ser pais orgulhosos que não admitem que erraram. Eu lembro de muitas vezes que eu errei com meus filhos e eu na frente, assim como eu corrigi na frente, eu me retratei na frente das pessoas. Eu disse, filho, o pai errou. Eu falei algo que não era verdade, eu peço perdão para você. Sabe, nós temos que ser, né,
temos que ser claros e reais para os nossos filhos. Aprende com isso, sabe? Se retratar e ser responsável. Deuteronômio 4, abra aí comigo, já estou terminando. Deuteronômio 4, do 9 ao 10. Sabe, aqui Deus dá uma palavra. O título desse capítulo é Exortação à Obediência. E lá diz assim, ó: apenas tenham cuidado. Tenham cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida, na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus. Em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto tiverem sobre a terra, as ensinem a seus filhos. Diga assim: responsabilidade. Sabe, o nosso pastor está aqui, ele nos ensina tantas verdades, a pastora. Mas essa responsabilidade não é dele. Sabe, ele traz um ensino coletivo para a igreja, mas os nossos filhos, a responsabilidade é nossa. Eu tenho 3 homens, gente. E eu olho para eles, eu falo, eu não posso falhar, eu preciso ensinar. E o que eu tenho no meu coração, e eu creio que é de Deus, a Jo disse que se a gente pode derramar algo na vida de vocês, é que eu quero ser um homem de Deus. Não é para provar para eles que eu sou uma pessoa boa. Eu quero mostrar para eles que Deus faz a diferença na vida de um homem. E o esforço da minha esposa é o mesmo. Nós não queremos provar para ninguém que nós somos melhores, muito menos os nossos filhos. Nós queremos provar que Deus na vida de um homem e de uma mulher faz a diferença. Que Deus num lar, numa família faz a diferença. Sabe, você que é jovem, vai casar, olha, eu vou dizer para você, deixa Deus fazer as coisas dentro da sua casa, e você vai ter sim um cantinho do céu na sua casa. Sabe, eu não vejo a hora de chegar na minha casa. O pastor até luta para me tirar da minha casa. Eu amo estar naquele ambiente, porque eu sinto a presença de Deus naquele lugar. A minha esposa me fala de Deus, eu falo de Deus para ela, os meus filhos falam de Deus para mim, nas atitudes, nas leituras da Bíblia, no estudo da palavra. É isso que Deus tem para a sua igreja. Sabe, um ambiente que a gente vai olhar um para o outro e vai sorrir diante da grandeza que Deus está fazendo na nossa casa. E esse ambiente coletivo, e aí vem aquela unção que desce lá sobre a barba de Arão e vai por toda a igreja. É uma unção diferente, mas é de um povo que está coletivamente na presença de Deus. Amém? Você recebe isso na sua casa? Eu convido você a se colocar de pé. Sabe, nós falamos poucas coisas, mas coisas importantes aqui para você. Coisas que, se você identificou na sua casa e precisa ser mudado, mude, arrependa-se, conserte. Você pode não ser pai, mas você é filho. Talvez está na hora de você olhar lá para o teu pai e consertar coisas. E você que é pai, talvez está na hora de consertar coisas. Outro dia nós estávamos aqui num velório. Um irmão nosso morreu. E eu conversava com um de seus filhos. E eu fui tão ministrado naquela conversa, porque aquele rapaz, ele estava leve. Ele dizia, eu conversei com meu pai e meu pai me falava, olha filho, eu estou tudo bem, está tudo certo, eu estou indo para o pai. O pai foi um bom pai para você? E ele dizia, sim pai, você foi um bom pai para mim. Tem alguma coisa? Não pai, aqui está resolvido. Está resolvido. Sabe, essa é a relação que Deus quer levar com a gente, resolvido. Leva a vida para frente. E nem na dor nós vamos sofrer, amém? Coloque a sua casa agora diante de Deus. Ô Senhor, vem fazer algo aqui nesse lugar, ó Deus. Traz, eu sei que o Senhor está aqui, a Tua presença está nesse lugar. Visita esses corações, meu Deus.
Um dia o Senhor impactou a minha vida, ainda quando criança, com esse amor, ó Deus, e o desejo de ter uma família consagrada a Ti. Eu olhava na vida das pessoas que eu admirava e falava: eu quero aquilo para minha vida, Pai. Então aqueles, ó Deus, que querem algo assim, Senhor, concede essa noite. Dê o caminho, Pai, dê a direção, revela o que precisa ser mudado, Pai, na casa, todos os dias, constantemente, ó Deus. Eu declaro nesse lugar pais responsáveis, pais intencionais, ó Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, comprometidos com a Tua palavra, ó Deus, ousados contigo, Senhor, tementes ao Teu nome, ó Deus, fiéis, ó Deus, consagrados, ó Deus, esposas voltadas, Senhor, consagradas, voltadas aos seus esposos, Senhor, mulheres sábias, Pai, que constroem um lar, edificam um lar, ó Deus, filhos, Pai, filhos consagrados, tementes a Ti, Pai, que andem em retidão, que andem em obediência, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos esse lugar. Oh Deus, traz cura, Pai. Muitos pais, ó Deus, muitas pessoas nesse lugar se movem, ó Deus, a partir de algo que aconteceu no passado, Senhor. E Deus está trazendo cura nesse lugar. Deixe as coisas para trás, olhe para o alvo é excelente, o alvo é grande, é glorioso, é do Senhor. Você vai receber uma cura, você está recebendo essa noite. E você não vai mais andar segundo a ferida, vai andar segundo a palavra. Oh, em nome de Jesus, corrige rumos aqui essa noite, Senhor. Alinha o coração do marido à esposa, Pai, do esposo ao marido. Traz perdão nesse lugar, Pai. Restauração de um lar, ó Deus, aonde tudo começa, Pai. Oh, Senhor, restaura esse ambiente, o ambiente familiar, Pai. Que o respeito, Senhor, que a ternura, que o amor, que o carinho, que o cuidado, ó Deus, se manifeste nesse ambiente, ó Deus. Eu declaro esse lar, ó Deus, um cantinho do céu, um cantinho da Tua presença, a manifestação da Tua glória, ó Deus, a formação de um caráter segundo a Tua palavra. Oh, do temor do Senhor, pro Senhor, na direção do Senhor, Pai. Traz segurança, Pai, na vida dessa criança, Pai. Traz saúde a essa família, Senhor. Oh, Deus, endireita as veredas, Pai. Traz um novo pensamento, uma nova direção, uma mente consagrada a Ti, Senhor. Oh, Deus, traz respostas, Pai. Traz para essa casa um novo tempo, Pai.